Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 10 do mês de novembro do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 6 do mês de Kislev do ano 5765. Estamos hoje às 5.782, né, o ano, né, de Kislev, dia 6. Então nós estamos no dia 6 do mês de Kislev, do ano 5782, né? Estamos a 65 dias deste ano e, portanto, nós estamos hoje no quarto dia da semana, que é o quarto dia do Shabat, é o quarto dia da nossa Aliyá, a nossa leitura semanal, e, portanto, nós estamos aí para fazermos a nossa leitura de hoje, trazendo a continuidade da história do nascimento dos filhos de Yaakov com as suas 4 esposas, né? E também aprendendo aí a sequência do nascimento dos filhos. As 2 mães principais, que é Leia e Rachel, que são realmente consideradas as matriarcas, né? E elas cedem, né, as suas servas para desposarem-se com seu marido, e assim o número dos 12 filhos de Yaakov se completam com Bilá e Zilpá. Louvamos a Hashem que na nossa quarta leitura nós estamos no capítulo 30, verso 14, e nós vamos até o verso 27, né? Então vamos para a nossa leitura, para nós podermos seguir com os demais comentários, né, que temos aí da Aliyá de hoje, né, onde vamos ver aí onde os 11 filhos de Yaakov nascem, né, e depois mais à frente nós vamos ver o nascimento de Beniamim, ali já considerada a terra de Canaã. Dos 12 filhos de Yaakov, apenas Beniamim, que nasceu em Canaã. Os outros 11 filhos nasceram fora de Canaã, ok? Então, na continuidade de hoje, nós temos aí, né, vemos no final da Aliyá de ontem, no verso 13, né, capítulo 30, onde nasceu o 8º filho, né, Asher. Então Leia agora que dei à luz ainda outro filho por meio da minha serva, serei louvada, pois mulheres jovens me louvarão por causa disso. Então ela chamou o 8º filho de Yaakov de Asher. Então continuando a nossa leitura de hoje, nós vamos aí capítulo 30, verso 14, até o verso 27, que diz assim, com os comentários de Rashi, né? Reuven fazia um passeio durante o tempo de colheita do trigo e encontrou algumas mandrágoras no campo. Embora fosse tempo de colheita, quando o cereal ceifado jaz nos campos e pode ser facilmente levado, Reuven nada tomou para si, pois não lhe pertencia. Ele pegou as mandrágoras que não tinham dono, que cresciam sem cultivo. Da mandrágora pode-se fazer uma poção de fertilidade para a mulher. Sabendo que sua mãe queria ter mais filhos, ele as levou a Leia, sua mãe. Rachel, tendo visto isto, disse a Leia, por favor, dá-me alguma das mandrágoras de teu filho, pois ela também queria ter filhos. Ela lhe respondeu, não é mal o suficiente que tenha tirado o meu marido? Precisas também tirar as mandrágoras de meu filho? Rachel retorquiu, esta noite é minha vez de coabitar com Yaakov, porém, como prefiro ter essas mandrágoras, proponho, portanto, que Yaakov durma contigo esta noite, em troca das mandrágoras de teu filho. Quando Yaakov voltou do campo ao entardecer, Leia saiu para saudá-lo antes que ele fosse à tenda de Rachel.
e disse: virás a mim esta noite, pois eu te aluguei de Rachel com as mandrágoras de meu filho. Ele coabitou com ela aquela noite. Deus escutou Leia, isto é, considerou seus esforços para dar à luz tanto os filhos quanto possível para Jacob, e restituiu sua fertilidade. E ela concebeu e deu à luz para Jacob um quinto filho, com uma filha gêmea. Leia disse: Deus concedeu-me minha recompensa, que no hebraico é sahar, porque dei minha serva a meu marido. Então ela o chamou de Isahar. Leia novamente concebeu e deu à luz para Jacob um sexto filho, com uma filha gêmea. E Leia disse: Deus realmente deu-me uma porção extraordinária da casa de meu marido. Eu sozinha dei à luz para ele 6 filhos, o mesmo número que suas outras 3 mulheres juntas lhe darão. Agora meu marido certamente fará sua morada principal comigo. E ela chamou de Zebulun. Foi o 10º filho de Jacob. Depois Leia concebeu de novo. Quando soube que estava grávida, ela rezou por uma menina. Aqui, nesse verso 21, onde nós vamos ver sobre o nascimento de Diná, nesse momento aqui, é o momento em que Leia, ela retribui para com Rachel, a sua irmã, ela retribui bondade e generosidade. Porque se ela tivesse mais um filho, e como as outras 2 servas, tiveram também 2 filhos, e Rachel, ela ficaria sem ter filhos, Então ela ficaria com um filho apenas, no caso de Yosef, e ela estaria então numa condição inferior às servas. Então nesse momento Leia, ela, para não ver a sua irmã Rachel humilhada ou subjugada às 2 servas, então nesse momento que ela percebe que está grávida, então ela faz a sua prece para Deus para conceder a ela uma menina e não um menino, justamente para que a sua irmã possa ser honrada. Então generosidade gera generosidade, Então verso 21, depois Leia concebeu de novo, e quando soube que estava grávida, ela rezou por uma menina, a fim de livrar a sua irmã Rachel de humilhação. Como ela sabia que Jacob estava destinado a ter apenas 12 filhos, e ela mesma já lhe dera 6, e as servas 2 cada um, e faltavam 2. Consequentemente, se esse filho dela fosse menino, sua irmã Rachel só poderia ter 1, no máximo. Isso deixaria Rachel com menos filhos do que as servas. Em resultado de sua oração, então o menino que ela carregava no ventre, milagrosamente, foi transformado em menina. Assim, ela deu à luz a uma filha e chamou-a Diná, que significa julgamento, recordando que havia julgado por si mesma e determinado que não estava disposta a causar humilhação à sua irmã. Então Deus se lembrou de Rachel, de modo semelhante, salvara a irmã da humilhação, quando na noite do casamento de Leia, revelou os sinais secretos de Jacob que lhe dera. Além disso, Rachel temia agora que Jacob se divorciasse dela, porque ela era estéril, e Esaú tentasse depois desposá-la. Deus então ouviu as suas preces e abriu o seu ventre, isto é, tornou-a fértil, e ela concebeu e deu à luz um filho, com uma filha gêmea, e disse: Deus removeu a minha vergonha. Até agora as pessoas me menosprezavam, porque eu não tinha filhos, e me atormentavam, insinuando que eu cairia nas garras de Esaú. Além disso, agora que tenho um filho, meu marido não mais poderá culpar somente a mim por tudo o que dá errado. Então ela chamou Yosef, que significa que ele, o Eterno, acrescente, dizendo:
que Deus acrescente outro filho para mim. Como sabia que Iacov estava destinado a gerar só mais um filho, ela não rezou por mais um. José nasceu circuncidado durante os 14 anos em que Iacov trabalhou para ele, para Lavã. Lavã gerou alguns filhos também. No ano de 2199, terminaram os 14 anos de Iacov, que acordara com Lavã sobre o trabalhar por Rachel e Leia. Na mesma época, Débora, a ama de leite de Rívica, chegou a Padã Arã, enviada por Rívica, para informar a Iacov que o ódio de Esav lhe tinha havido diminuído, a tal ponto que já era seguro ele voltar para Canaã. Assim, Iacov começou a pensar em retornar a Canaã. Porém, apesar das garantias de sua mãe, ele temia arriscar um confronto com o irmão abertamente rancoroso. Mas quando Rachel deu à luz Iosef, naquele mesmo ano, Iacov compreendeu que Deus o protegeria de Esav, pelo mérito das qualidades espirituais excepcionais de seu filho recém-nascido. Entre eles, Iosef nasceu circuncidado. Iacov, portanto, sentiu-se suficientemente confiante para empreender a viagem para casa e disse a Lavã: por favor, deixa-me partir e irei à minha casa e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, por quem te servi, e irei, pois tu sabes que durante o tempo em que trabalhei para ti, eu cumpri plenamente os termos de meu contrato. Lavã disse-lhe: se ao menos eu te agradasse e ficasses, eu soubesse por adivinhação que por tua causa Deus me abençoou com filhos. Até a tua chegada eu só tinha filhas. Então aqui nós encerramos a nossa quarta aliá e amanhã nós vamos ver o desenrolar desse diálogo entre Iacov e Lavã sobre ele retornar para Canaã. Vamos ver o que Lavã apronta nessa história aí, não é verdade? Então, Baruch Hashem. Estamos aí com a Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região, o Arthur Junqueira, aqui de Agudos, na nossa região de Bauru, Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem por isso. Também queremos aí aproveitar o ensejo para enviar um shalom, shalom. Cadê aqui? Tá. Ok. Ao Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás. Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro. A Rosângela Lima. O Roberto Queboldi, de São Paulo, a Grande São Paulo. O Alisson Ronielli Pimentel Rodrigues, lá da cidade de Parelheiros, da Grande São Paulo. O José Bonafé, de Jaú. A Cibele Ludmila, Lisboa. A Flávia Pascoal. O Joel Silva, Canoas, também lá do Rio Grande do Sul. O José Antônio da Silva, de Linhares, Espírito Santo. A Vânia Ivonete, de Recife, lá de Recife. O Alisson Santos, de Belém do Pará. Shalom, shalom, Alisson Santos, de Belém do Pará, mesma localidade do Cristiano Salviano, também aí famílias, Shalom, shalom para vocês. O Alice em Wonderland, da Grande São Paulo. Takala Matela, de Luanda, Angola. O Deraldo de Souza Filho, São Roque, São Paulo. A Eliane Fonseca, Paraty, Litoral Paulista. Ana Villanova. Tatiana Israel Luciano, de Florianópolis, Santa Catarina. Israel Arcanjo, de Poções, Bahia. A Regina Viassone, da Grande São Paulo. A Iranilde Pereira, de Colíder, Mato Grosso. A Cida Fernandes. O Euler Gabriel, de Goiânia, Goiás.
o Marcos Santos de Santa Adélia, interior de São Paulo, a Ana Lúcia Escorec Markovic, do Rio de Janeiro, a Cátia Oliveira, da Grande São Paulo, a Miriam Barros, né, de Brasília, a Luciana Rodrigues, né, que nós acabamos de falar, o Hamilton José de Bairros, de Florianópolis, Santa Catarina, e o Ludigero Parolin Risalite, Campinas, São Paulo, né? Então esses são o nosso Shalom de hoje aí, ok? A Donária Carmo, melhor dizendo, né? A Donária Carmo de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, né? Shalom a todos aí. A nossa quarta aliá de hoje, ela nos fala sobre mandrágoras, né? Vamos ver aqui, né, alguns detalhes sobre mandrágoras, que o nosso rabino Aryeh Kaplan, né, os comentários que ele traz na A Torá Viva, né, que é essa daqui, a Torá Viva de Aryeh Kaplan, né? Vamos ver aqui nesses comentários o que o nosso rabino traz aqui sobre as mandrágoras, né? Então, aqui os comentários são assim. Em hebraico, né, as mandrágoras é chamado de dudaim, né, da palavra dodim, denotando paixão ou amor carnal, né? Por isso que vem o chá da fertilidade ali, que é mencionado por Rashi, né? Foi chamado assim por causa de seu uso como afrodisíaco e poção de fertilidade. A mandrágora é uma erva da família da beladona ou batata. Ela tem uma raiz grossa, quase sempre dividida ao meio, na parte inferior, como os membros inferiores do corpo humano, da cintura para baixo, seria isso que ele quer mencionar aqui. Sem talo, ela tem largas folhas e flores violeta, né? Esse também é um comentário que Rashi fala sobre isso. Na primavera, seu fruto amarelo, do tamanho de um tomate, amadurece. Esse fruto pode ter um aroma inebriante, como fala lá em Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, capítulo 7, verso 14. A variedade encontrada por Reuven era rara, de espécies extintas que emitiam vapor mortal quando arrancadas do solo, né? São mencionados pelo Midrash Haggadah de Gênesis 49, 14. Mencionados em Tseror Hamor, como o Midrash Hagalui, né? Então são vários os comentaristas que falam a respeito desse vapor mortal, né? Também nos fala o seguinte: no Talmud há uma disputa se Reuven levou para casa as flores violeta ou os frutos ou a raiz propriamente dita, né? Então os nossos sábios, eles se dividem nessas discussões e nesses comentários, né? Então, para alguns, ele levou o fruto, semelhante a um tomate, né, semelhante da cintura para baixo do ser humano, né, como uma batata, né? Para outros, ele levou as flores, né, das flores violeta, né, dessa plantação aí, né? Então, para uns, Reuven levou as flores violeta, para outros os frutos, ou para outros levou aí a raiz propriamente dita, né? Então, outras fontes também indicam que ele trouxe 2 frutos. Então, vejo bem, a discussão dos mestres, dos sábios, dos comentaristas, elas leva para vários caminhos, né? A mandrágora é uma só, mas a discussão ela é múltipla, né? Então, para uns, Reuven levou as flores violeta, para outros ele levou propriamente dito a raiz, né? Que fica debaixo do solo, e para outros ele levou, né?
os frutos, né, no sentido, levou tudo, levou completo, né? Então é assim que faz a discussão, né? Agora, para outros, né, falam que ele levou dois frutos, por exemplo. Então, obviamente, os patriarcas e as matriarcas sabiam como usar essa planta de forma mística, né? Para realmente ser um afrodisíaco, um chá da fertilidade. Ainda mais Raquel, Raquel teve filhos não por causa, né, das mandrágoras, mas por causa de suas preces, né? Então aqui os comentaristas eles são de fato aí mais unânimes nessa questão, que realmente Raquel ela ficou grávida não por causa das mandrágoras, mas por causa da prece, propriamente dita, por causa das preces, né? Porque a própria Torá escrita traz para nós, né, que Deus ouviu a prece de Raquel. Mas como está registrado, né, a questão das mandrágoras, né? Então às vezes aí é bom ver os comentaristas o que trazem para nós, para não parar dúvidas, ok? Então dessa forma Raquel ela realmente ficou grávida não por causa das mandrágoras, mas por causa de suas preces. Agora, de acordo com uma fonte mais antiga que traz para nós, Tsavaat Izahar, capítulo 2, verso 6, né, fala que Raquel não comeu das mandrágoras, mas ela fez apenas uma oferenda de incenso suave a Hashem, né? Então, nessa oferenda, ela elevou a sua prece, mais uma vez, para ter filhos, e aí, realmente, Deus lembrou-se dela, por causa da sua prece, e aquela oferta, né, de incenso suave das mandrágoras, né, realmente foi um incenso suave às narinas de Hashem, foi uma oferenda agradável, e ele ouviu as preces, então, de Raquel, e dessa forma, então, Deus abriu a sua madre e tornou-a fértil, ok? O segundo ponto aqui para nós, né, focarmos também é a questão da retribuição do ato de bondade de Leia para com Raquel, né? Então no dia do casamento, Rachel, ela revela os segredos para a sua irmã Leia, para que ela não passe vergonha, não seja humilhada publicamente, né? E aí é consumado de fato o casamento de Yaakov e Leia. E também Deus responde à prece de Leia, que ela insistentemente pedia a Hashem para casar com o tzadik, ok? Então, nessa questão de casar com o tzadik, foi atendido também a sua prece. Então agora, nesse momento em que Leia ela está grávida novamente, tanto ela como Rachel sabem que Yaakov está destinado a ter 12 filhos, né? Então, Leia já teve 10 filhos, né? Aliás, Yaakov já tinha 10 filhos, né? Tanto da parte de Leia como das duas servas delas, né? De Raquel e Leia. Então, nesse momento aqui, Leia ela analisou a situação e ela viu que, como Raquel não tinha nenhum filho e as duas servas tinham 2 filhos cada um, e ela já tinha dado à luz a 6 filhos, portanto, Yaakov já era pai de 10 filhos, né? Então, se ela tivesse mais um filho, no máximo, Raquel poderia ser mãe de um filho. E nesse sentido, ela estaria numa situação humilhante perante as duas servas. Então, nesse momento, Leia, ela retribui com muita bondade e com muito amor a sua irmã Raquel, e pede a Hashem que esta criança que ela está esperando seja uma menina e não um menino, para que os 2 últimos filhos de Yaakov sejam de fato reservados, né, para a Rachel. Então Deus atende também mais uma vez o pedido de Leia, e então Leia dá à luz a uma menina que ela chama de Diná, que significa julgamento. E já na sequência,
né, Deus então lembra de Rachel e faz com que ela seja fértil, então ela dá à luz a Iosef, e Iosef, José, ele nasce circuncidado. E este é um sinal para Jacob, né, realmente para confirmar a boa notícia que Débora, né, a serva da sua mãe Rívica, tinha enviado ali em Hanan, né, Haran, para avisar a Jacob que a ira, o ódio de Esav já estava mais branda, que ele poderia retornar realmente para a sua casa, né? Então, dessa forma aí, José ele já começa então a se preparar para retornar para Canaã. E nesse aspecto aí, então ele vai, conversa com Lavã, a primeira conversa, o início do diálogo sobre o retorno dele para Canaã, junto com toda a sua família. E nesse momento, de fato, Lavã reconhece que depois da chegada de Jacob ali, ele foi grandemente abençoado com filhos, porque ele só tinha até então somente filhas, né? Então ele reconhece isso. E a partir de amanhã nós vamos ver aí um novo diálogo em que se trava entre Jacob e Lavã sobre essa questão aí, ok? O que nós queremos também frisar aqui para você nessa tarde, a respeito de Leia e Rachel, é que os nossos sábios trazem para nós que, de fato, Raquel e Leia são de fato duas dimensões, né, surpreendentes em que nós vamos contemplar daqui para frente. São duas mulheres que realmente marcam a história realmente do povo israelita. E dentro desse aspecto aí, né, nós temos aí a Leia, que ela de fato, ela dá pessoalmente à luz 6 filhos, e juntamente com a sua serva Zilpá, mais 2 filhos. Então, portanto, né, Leia ela traz para Jacob, de fato, 10 filhos, né? 8 filhos traz para Jacob. Por outro lado, nós temos Raquel, que com a sua serva Bilá, ela dá à luz 2 filhos para Jacob. Então aqui se completam 10 filhos. E na sequência, depois dessa atitude generosa de Leia, né, então Deus abre a madre de Rachel, e vem primeiramente Iosef, que vem circuncidado. É o 11º filho de Jacob, e depois já lá nas terras, né, de Hebron, né, em Efrate, já em Canaã, nós temos aí a realidade dos fatos de que se completam os 12 filhos de Jacob, né? Então aí nós temos a promessa se cumprindo sobre os 12 filhos de Jacob, ok? Então aqui, o que nós queremos aqui, né, para ser um ponto de partida para uma discussão mais abrangente com referência a Leia e Raquel, para que realmente cada um de nós tenhamos aí a visão nesse sentido aí, vamos dizer, elas são responsáveis por 2 reinos. Então essa é uma realidade. Então o que nós temos? Nós temos realmente a casa de Jacob. E a casa de Jacob, os 12 filhos, eles vão ser mais para frente, eles serão realmente divididos em 2 reinos, né? Nós vamos conhecer o reino do sul e o reino do norte, né? Onde se divide a casa de Jacob. Então, quando nós analisamos a questão de Leia e Rachel, então o que nós vamos encontrar? Leia, ela é de fato a primeira esposa de Jacob, que foi aquela que casou, se passando a princípio como Raquel, né?
Então ela é a primeira também a ter filhos, a dar filhos a Jacob, a começar a formar as 12 tribos de Israel, certo? Então, Leia, ela dá à luz 6 filhos, né? Que são eles, Reuven, Shimão, Levi, né? E Erudá. Depois, a serva de Leia, a Zilpá, dá à luz a 2 filhos, que é Gade e Asher, né? E na sequência, Zilpá tem mais 2 filhos, que é Isahar e Zevulum, né? Aí então, fecha o ciclo de dar à luz de Leia. No outro lado, nós vamos encontrar então, com referência a Raquel, que o reino do norte estará na sequência da genealogia de Raquel. Então nós temos aí, Raquel é de fato o primeiro amor de Jacob, ela é aquela que ele viu primeiro, e o seu amor foi amor à primeira vista de fato. Então é o seu primeiro amor, e também se torna posteriormente, depois do casamento de Leia, a sua principal esposa, certo? Nós encontramos em Raquel realmente o auto-sacrifício. Raquel, ela se auto-sacrifica, revelando à sua irmã realmente os segredos para o casamento dela, para que Leia não fosse humilhada. Então Raquel, ela já demonstra realmente o grande amor pelo próximo. Então, realmente é um auto-sacrifício. Quem ama o próximo, ele faz auto-sacrifício, porque ele sempre vai procurar o bem do próximo. Então Raquel mostrou isso no casamento de Leia, né? Como para Raquel foi dada a serva Bilá, né? Então Bilá, ela dá à luz 2 filhos para Jacob, que é exatamente Dan e Naphtali, né? São os 2 filhos. E posteriormente Raquel, ela dá à luz a 2 filhos, né? A Yosef, né? E depois Beniamim, certo? E aí fecha o ciclo dos 12 filhos de Jacob, certo? Então com Leia nós vamos ter a questão do Reino do Sul. No Reino do Sul é exatamente a chamada, identificado de forma mais contundente, a tribo de Judá. Então Leia, dela procede o Reino do Sul, certo? E nesse sentido aí, então nós temos a famosa tribo de Judá, né? Onde o povo judeu é identificado desde então até a presente data. Raquel vem ali da questão do Reino do Norte, né? E o Reino do Norte está conectado aí exatamente sobre a questão quando acontece a divisão, né, dos reinos aí, onde algumas tribos, né, as tribos de Leia, com exceção de Erudá e Levi, e a meia tribo de Menachê, né, que ficam somado com eles. Então o Reino do Norte é conhecido como as 10 tribos perdidas, onde de forma as 10 tribos se unem, e na divisão que nós vamos ver lá na frente, lá com a questão de Jeroboão, então as 10 tribos perdidas são aquelas que abandonam a Torá, os mandamentos, entram entre as nações e vão se assimilando, e no decorrer da sua história acabam perdendo a sua identidade, né? Então as chamadas 10 tribos perdidas, ok? Então, de Raquel, nós temos aí principalmente, né, do lado de Menachê, né, nós temos aí Gideão, né, o grande Gideão, que vem dessa descendência de Raquel e de Yosef. E depois, né, do lado ali de Yosef, nós temos aí a questão de Efraim, né,
que vem de fato aí é Josué, o futuro substituto de Moisés lá na frente lá. Então, resumindo essa história aqui, nesse sentido dos dois reinos, né? Leia e Raquel são duas mulheres com personalidades muito fortes, mas elas são extremamente generosas, né? Então isso aí que marca profundamente a questão em si dessas duas mulheres, né? Então elas são duas matriarcas, são duas personalidades fortes, né? Contrastantes, né? E cada uma delas tem o seu mundo próprio, mas muito respeito entre si, né? Isso mostra realmente como deve ser o devido comportamento entre os irmãos, né? Um respeito mútuo entre os irmãos, ok? Gabi, né? Então aqui no último comentário nosso, para fecharmos a nossa aliá de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós uma mensagem, trazendo para nós a missão espiritual de Yosef na vida. Então as orações de Raquel são respondidas, né? E quando ela dá o nome a Yosef, né? Então ela traz de fato aqui a missão especial e espiritual de Yosef, que é exatamente transformar o outro. Nesse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele fala assim, esse transformar o outro significa transformar um aparente alienado, aquele que está alienado, né? Quem sou eu? Para que eu vim aqui? O que eu estou fazendo aqui? E assim sucessivamente, né? Então, dentro desse aspecto aí, nós temos aí a missão espiritual de Yosef, né? Que vem trazer para nós aqui transformar o outro. Transformar o outro significa exatamente transformar aquele que está aparentemente alienado. Vamos ver isso daí, o que o Rebbe fala, né? Esta missão expressa-se de 3 maneiras, diz o nosso Rebbe. Primeiro, fazendo com que o mundo material, que parece estar separado de Deus, reconheça e celebre a sua fonte divina. Segundo, por meio de arrependimento pessoal, ou seja, nós mesmos deixando de ser o outro, o alienado, e nos transformando em filhos que pertencem a Deus. E o terceiro ponto, trazendo para perto de Deus, da Torá e os seus mandamentos, aqueles que estão afastados do Eterno, lhes revelando que são seus filhos. Você não é alguém, vamos dizer assim, você não é um ET, você não é um alien, você é filho, certo? E que, portanto, lhes é natural viver de acordo com os planos e a vontade de Deus. Não temos que nos sentir inadequados ou incapazes de efetuar essas transformações, porque não estamos realizando nossa tarefa sozinhos, sem ajuda. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos sem ajuda. Então Raquel disse, que Deus me acrescente outro filho. Somos meros instrumentos de Deus. E realmente é Ele quem amavelmente acolhe de volta os seus filhos alienados, né? Então, nesta mensagem que o nosso Rebbe traz para nós aqui, dentro desta aliá, especificamente com o nascimento de Yosef, mostra realmente a missão espiritual de Yosef, transformar o outro. Então, quando o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele orientou, direcionou, ordenou para que os rabinos do Rabad saiam das suas sinagogas, no meio das nações, entre os povos, e leve
a mensagem das 7 leis de Noah, as 7 leis universais, exatamente com esse propósito, para que os não-judeus não se sintam separados de Deus. Então é aquela mesma história, né? Quando alguém, né, estuda e conhece alguma coisa biblicamente falando, fala, mas por que o povo judeu é muito mais abençoado do que as nações? E por que nós não somos? Então, a missão de Yosef, certo? Ela vem exatamente para trazer a harmonia entre os irmãos e não divisão. Vem para trazer realmente a concórdia, a amizade e não a discórdia e a inimizade. Então, quando o Rebbe Menachem Mendel, ele incumbe realmente os rabinos do Rabad para esta missão, é exatamente isso. O povo israelita, o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, como é mencionado nas Escrituras, certo? E de fato são, né? Isso nós não podemos jamais perder de vista e não tem como anular isso, porque Deus assim o fez. Porém, no Monte Sinai, Deus ele colocou as nações, os povos, certo? Em igualdade de condições. Porque primeiramente Deus ofereceu a Torá às 70 nações da época, certo? Que representam todas as nações de hoje em dia. E as 70 nações rejeitaram a Torá naquele momento. Mas o povo israelita não. Por isso o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, etc. e tal. Mas Deus não se descuidou da humanidade. Deus não abandonou a humanidade. Os povos é que abandonaram a Deus, é diferente. Deus, ele sempre abençoou as nações através do povo israelita. As nações é que não reconheceram. Em vez de reconhecerem que através dele, o povo israelita, as bênçãos têm chegado às nações, aos povos, muitos se levantaram como inimigos do povo judeu. E houve uma terrível perseguição nesses poucos não, né? Mais de 3.000 e poucos anos, né? E por isso o povo israelita não pôde cumprir com afinco essa missão de trazer os alienados. Que é alienado? Não é no sentido pejorativo aqui, é no sentido assim, espiritual. É aquela questão onde pessoas dizem assim, quem sou? Por que eu vim aqui? O que eu estou fazendo aqui? A minha vida se resume em nascer, crescer, casar e morrer? Então não é isso. Então, essa questão alienada é nesse sentido, né? Buscar o sentido da sua vida. E foi o que aconteceu através, né, realmente, com o findar da Segunda Guerra Mundial, né? Aí a terra de Israel foi devolvida ao povo israelita, ao povo judeu. Então, o povo de Israel voltou a ter a sua nação, a sua bandeira, a sua pátria. Voltaram para Canaã. Não ainda dentro dos limites bíblicos, mas assim o será nos dias de Mashiach. Não restam dúvidas. Mas já estão lá, na terra prometida. Tem muita mistura, tem muita coisa misturada ali, etc. e tal, mas, né, é a descendência de Leia, a tribo de Judá, que através dos milênios vem preservando a Torá para chegar hoje onde nós estamos. Tanto o povo israelita como nós não judeus, né, conhecendo a Torá e adorando o único Deus, certo? Graças à descendência de Leia, de onde vem Judá e Yehudá, ok? Então Yehudá, ele preservou, né, durante todos esses milênios, realmente a Torá, as suas tradições, os seus mandamentos, para que hoje pudéssemos estar onde estamos. E então, dentro dessa forma aí, o Rebbe Menachem Mendel, né, depois, entre os anos 1950 até 1994, né, foi onde que ele orientou e determinou que os rabinos do Rabad saíssem das sinagogas, das suas bolhas e fossem para as nações no meio dos não-judeus e pudessem anunciar realmente a unidade, a unicidade de Deus
as 7 leis universais, para que os não-judeus sintam-se como filhos de Deus e não bastardos, né? Para justamente quebrar esta barreira que infelizmente muitos segmentos, vários segmentos religiosos sem fundamento bíblico criaram um muro de separação entre nós e o povo israelita. E graças a Deus isso tem sido realmente quebrado, esse muro de separação, e realmente o movimento Benei Noach, né, os filhos de Noé, um movimento de não-judeus, que junto com orientação rabínica e baseado nos estudos dos sábios do povo judeu, tem aí crescido cada vez mais nos estudos de Torá, nas 7 leis universais e nas demais diretrizes, para que nós possamos realmente fazer o quê? Ombro a ombro com o povo judeu, estarmos aí preparando o mundo para ser a moradia de Deus. Então, portanto, né, como diz o nosso Rebbe aqui no final do seu estudo, do seu comentário desta aliá, então ele diz: Raquel disse, que Deus me acrescente outro filho, somos meros instrumentos de Deus, e realmente é Ele quem amavelmente acolhe de volta os seus filhos alienados. Tantos judeus que, através do tempo, devido às intensas perseguições, acabaram ficando adormecidos na fé, ficaram alienados à Torá, aos mandamentos, né? E ficaram assimilados entre as nações. Eles estão sendo cada vez mais despertados para retornar realmente ao caminho da Torá, e entre as nações, os não-judeus estão sendo cada vez mais realmente despertados para a fé genuinamente monoteísta, a crença no único Deus, único Criador e único Salvador. Então, por isso, amados, essa é a nossa missão, e que nós possamos aí no nosso dia a dia estarmos somados, né, ou vamos somar, né, com o povo israelita para transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Então, vamos em frente. Seja forte, seja luz. Siga em frente para transformar este mundo na moradia de Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.